Olá, sejam bem-vindos à estreia do 1221 Talk. Eu sou a Isabela Batista E eu sou a Jéssica Coelho. e nesse episódio vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que é o 1221. E para falar mais sobre o 1221, nós temos como convidada a Ana Clara Pacheco. Ana Clara é estudante, recém-maioridade, completou 18 anos esse mês, idealizadora do projeto 1221. E durante esse podcast, a Ana vai estar sempre desse lado, mas nesse específico, EP número 1, a Ana Clara está do lado de lá, porque ela vai contar tudo pra gente sobre o 1221, sobre ela e como esse projeto começou. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ana, conta pra gente... Não, antes de começar, fala pra gente sobre você. Quem é você? Eu sou a Ana Clara, eu tenho 18 anos, sou estudante do ensino médio, estou terminando o último ano, nasci no Acre, em Rio Branco, na capital, e atualmente estou morando em Pimenta Buena. Você comentou pra gente aqui nos bastidores, antes da gente iniciar, que você já morou em várias cidades, tanto aqui em Rondônia quanto em outros estados. Você pode falar pra gente por onde você já passou nessa sua vida de 18 anos? Eu nasci em Rio Branco, morei em Primavera do Leste, morei em Curitiba, morei em Canarana, morei em vários outros lugares que eu não me lembro. Cuiabá, não sei mais. É cidade demais. Cidade demais. E aí, da onde que surgiu o 1221? Como que tudo começou? Então, o 1221 ele começou depois de algumas vivências que eu tive na vida, porque ele surgiu para ser uma rede de apoio, onde a gente pudesse compartilhar um pouco mais daquilo que a gente passa, de uma forma que possa ajudar a outra pessoa, né? Ele iniciou depois de uma campanha que a gente fez no ano passado, né? Porque até então era um Instagram onde eu compartilhava a minha vida com Deus. Eu postava dança, alguns textos, e também não era muito movimentado, não era para ser um Instagram onde eu movimentasse e tipo assim, nossa, tô compartilhando para todo mundo. Era algo mais meu. Só que aí eu vivi algumas coisas na minha vida que eu sentia necessidade de usar esse Instagram para fazer uma campanha, Setembro Amarelo. E depois dessa campanha, uma conversa com a minha mãe, a gente observou que não fazia sentido continuar só no setembro, todo ano em setembro fazer algo. Então, nós continuamos e a gente começou a fazer alguns cultos e reuniões e momentos de apoio, né? Que nós somos uma rede de apoio. Nas escolas, nas praças, às vezes fazendo piquenique, e a gente continuou com o 1221 para sempre, sem ser só uma campanha. Legal. Então, a partir dessa experiência pessoal sua, você deu o pontapé inicial no 1221, no sentido de querer ajudar outras pessoas também. Basicamente isso, obrigada. A gente perguntou sobre... Na verdade, a gente fez a abertura falando que é a estreia do 1221, perguntamos quem é você, você contou um pouco do 12, mas de onde surgiu o nome 1221? Então, tem um versículo na Bíblia, que é Mateus 12, 21, que ele fala, em seu nome as nações porão sua esperança. E como o foco do projeto era realmente trazer esperança, porque quando a gente está num momento meio depressivo, ou até mesmo realmente diagnosticado com a depressão, a gente tem dificuldade de ver uma saída, e a gente precisa dar esperança. E aí, a gente achou esse versículo e viu que daria muito certo. É muito interessante ouvir você falar sobre esse trabalho que você desenvolve, porque o Brasil ele é um país com uma prevalência muito grande de pessoas com depressão. Então, nesse sentido de conscientização, quais são as ações que o 1221 tem trabalhado? Então, a gente começou fazendo um culto na praça e também posts no Instagram, posts sobre conscientização e também entrando um pouco na parte bíblica sobre como Deus e Jesus, sabe, pode ajudar você nisso. E aí a gente começou a fazer os cultos nas escolas, toda sexta-feira, no tempo do recreio. E também, algumas vezes a gente fez nas praças, com piquenique, ou indo jogar vôlei, coisas assim, movimentos. Muito bom. E aí, você contou um pouquinho sobre o que você passou, né? Mas não entrou em detalhes. Você gostaria de entrar em detalhes? Não, mas eu entro. Brincadeira.
Tudo isso começou em 2019, quando não era muito falado ainda, até hoje não é muito falado sobre, especificamente, nossa, vamos conversar sobre ansiedade, vamos conversar sobre depressão. Só que em 2019 era bem menos, e por eu ser bem mais nova, nossa, bem mais nova, por eu ser mais nova, eu não tinha muito conhecimento do que era isso, e eu acabei desenvolvendo ansiedade, e cheguei a ter algumas crises, mas eu ainda não tinha entendimento específico de estou tendo ansiedade ou até mesmo de saber como me controlar. E aí eu fiz amizade com uma pessoa que também era assim, que ela tinha ansiedade, e a gente começou a dialogar mais sobre isso, e foi quando a gente descobriu o que que era. Começamos a pesquisar mais, a gente descobriu algumas técnicas para não ficar ansiosa ou para se acalmar quando a gente sentia que a crise estava vindo. Mas até então eu estava bem, porque a gente sabia se controlar e eu tinha alguém com quem contar. Só que aí, no final de 2019, veio a pandemia, que eu acredito que muita gente foi afetada. E em 2020, já no começo do ano, eu perdi um amigo pela Covid. Eu lembro que na época a gente estava fazendo relógio de oração, então a cada 1 hora alguém orava. E às vezes mais de uma pessoa orava, porque ele era uma pessoa muito querida pelas pessoas, né? E aí a gente fazia o relógio de oração e eu era muito nova. Então quando ele morreu, eu me questionei muito com Deus até de, nossa, a gente tá orando, não tem 1 minuto que alguém não tá orando por ele. E por que isso aconteceu, né? Não faz sentido. A vida foi levando, chega um tempo que a gente se acostuma, eu acho que a gente não esquece. O luto é uma coisa que a gente só se acostuma com a dor. E aí, beleza, isso no início do ano, e o resto do ano com o isolamento, essa questão de não poder ver mais gente, de certa forma foi bom, porque aproximou muito em relação à família. Só que também, para quem já não é muito bom assim da cabeça, dá uma complicada também. E aí, em setembro, eu perdi a mãe de uma amiga por acidente de carro. E eu lembro que a situação toda, por ser uma pessoa bem mais próxima, foi bem complicada, eu também era nova. E era minha amiga, eu sei que se fosse ao contrário, ela teria dado todo apoio pra mim, só que não foi, então, tipo, eu dei todo apoio pra ela. Passei bastante tempo na casa dela, eu vi e ouvi coisas que me afetaram. Não que eu me arrependa, porque eu sei que foi necessário e ajudou. Só que fica na mente, né? E a falta de maturidade, eu acho que facilita a gente a passar com mais dificuldade por algumas coisas. E depois de 11 dias, um amigo meu se suicidou depois desse acidente. E aí foi, tipo assim, um choque, porque pra mim, eu percebi que a gente pode morrer de qualquer jeito. A gente pode, assim, dormir, não acordar, a gente pode ter uma doença, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode... qualquer coisa. Você pode morrer por qualquer coisa. Eu fui gerando alguns medos. Eu não conseguia entrar no carro sem usar cinto, eu ficava desesperada se alguém não tivesse com cinto, e se eu visse que a pessoa não ia colocar, eu tinha aquilo de, nossa, eu preciso observar o trânsito, prestar atenção em como tá, porque se eu tô passando aqui e eu vejo que tem uma moto vindo ali, eu posso avisar meu pai, tipo assim, aquela coisa doida, que não faz sentido. Atenção o tempo inteiro. Tá o tempo inteiro ligada, assim, com o olho aberto. Gente, eu posso garantir que isso é verdade, tá? Eu conheço a Ana Clara muito bem. Digamos que 2020 ainda prevalece 2023 às vezes. Mas medos assim, eu não conseguia ver uma pessoa sem uma foto de perfil, porque eu achava que aquela pessoa estava com depressão, que ela não estava bem, porque o meu amigo não tinha foto de perfil. Então, tipo assim, meu questionamento não era, por exemplo, ai, oi, tudo bem, como você tá e tal. Era tipo assim, nossa, por que você tá sem foto de perfil? Você tá bem? Coloca uma foto de perfil, por favor, tipo assim, pra aliviar algo em mim. Sendo que se a pessoa, por exemplo, colocasse a foto de perfil, não ia... Nossa, agora eu tô bem, estou fora da depressão. E também a questão de, às vezes, a pessoa nem tinha nada. Tipo assim, só não quero uma foto. Foi Só gerando que... bloqueio em você. Foi gerando esses bloqueios. E aí, ainda em 2020, eu entrei em uma psicóloga, né? Eu mesma pedi pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu preciso de uma psicóloga, que eu tô ficando meio viruleibe.
conversando com a psicóloga, a gente observou o diagnóstico de ansiedade e de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Que até então hoje, quando eu vou contar, inclusive para as pessoas, eu consigo falar, nossa, eu não gostava da pessoa ficar sem foto de perfil, não gostava disso, não gostava daquilo. Só que demorou muito pra psicóloga colocar na minha cabeça que isso não fazia sentido. Tipo, eu não gostava de tal cor de batom, porque era a cor que a mãe da minha amiga gostava de usar. Tipo assim, o mínimo sentido. E a psicóloga conversava comigo, ela falava, você percebe que isso não faz sentido por causa disso, disso, disso? E eu, não, faz sentido sim, é isso. Então, houve esse diagnóstico. Com o tempo eu fui pesquisando mais, fui entendendo, e aí foi fazendo sentido na minha cabeça, foi entrando, tipo, eu não preciso ficar tão neurótica com isso, nem sempre isso quer dizer isso. E aí fui me acostumando, só que ainda assim, um medo muito grande. E aí, no finalzinho de 2020, meu avô ficou doente. Nessa época a gente morava em Canarana, no Mato Grosso, e ele ia aqui. Ele teve pneumotórax pela terceira vez. E ele precisava de família perto, porque a gente ia ter que ficar acompanhando ele em médico e essas coisas. E aí a gente teve que se mudar, não teve outra escolha. E a gente veio pra cá. Ainda estava na época da pandemia, a gente veio no início de 2021. Só que como eu tava com esse medo de que a gente poderia morrer de qualquer forma, mesmo que eu já estivesse tratando a ansiedade e também tratando toque, eu não queria conhecer ninguém. Eu não queria me apegar a ninguém, já bastava minha família. Que ótimo que eu me mudei de cidade, porque daí eu tava, tipo assim, eu e eu. Não preciso mais de nada. Porque eu não queria me importar. Eu não queria ter que amar de novo. Ops. Que privação, né? Ops. Porque os relacionamentos, eles são muito bons. E aí, isso tava te criando um bloqueio de simplesmente viver algo extraordinário, que é o que você vive hoje. Exatamente. É porque vocês são incríveis, né? Ela disse tudo. Qualquer pessoa, se ela ficar se isolando, se ela ficar muito fechada, ela acaba desenvolvendo algum problema, mesmo que não seja especificamente a depressão. Mas no meu caso, eu desenvolvi a depressão. Eu queria só salientar um comentário que você fez sobre quando você procurou um psicólogo, porque você estava achando que estava ficando biruleve. E, na verdade, uma intervenção profissional é muito importante, né? Porque psicólogo não é para quem está ficando biruleve. Não só para quem está ficando, mas é muito importante em todos os aspectos do sentido da vida. E aqui a gente quer encorajar as pessoas a procurarem um profissional, né? Assim como a Aninha fez. Muito bom. De tudo isso que você contou pra gente, como que você superou isso? O que fez o start na sua cabeça? Assim? Cara, pessoas. Eu acho que eu precisei de Nossa, preciso sair disso. Só que o que realmente me ajudou a sair foram pessoas. Mas foi através de uma conversa com a minha mãe, onde a gente tinha saído e aconteceu uma situação que foi um baita gatilho pra mim. E aí eu entrei dentro do carro com falta de ar e falei, meu Deus, eu não tô bem, eu não acredito que eu tô passando por isso, porque já passou tanto tempo e eu tô sentindo e tal. E eu esperava que, como minha mãe, ela olhasse e falava, ai filha, vem cá, me dá um abraço, deita no meu colo, eu sei, vai passar. Só que foi diferente, ela olhou pra mim e falou, se você não quiser sair disso, você não vai sair. E aí, na hora, eu fiquei com muita raiva e eu falei, você acha que se eu quisesse estar triste, eu ia estar triste? Eu ia estar pensando, você acha que eu queria ver um negócio me dar falta de ar? E conforme o tempo foi passando, eu fui pensando mais naquilo que ela tinha dito e eu falei, faz sentido. Se eu quiser ficar pensando nisso, eu vou ficar mal. Não que seja fácil assim, tipo, nossa, parei de pensar, vou virar uma chavinha, agora tá tudo bem. Mas quando você entende que, tipo assim, o passado é passado, você consegue caminhar pra frente. E aí foi um play pra eu começar a me abrir de volta. Só que foram através de pessoas, porque a gente tem dias e dias. Então havia dias que eu conseguia levantar e esquecer e falar, olha, sentei na cama, respirei e hoje eu vou pensar no dia de hoje. Não vou ficar lembrando dos acidentes, não vou ficar lembrando das mortes, dos bloqueios ou do toque ou da ansiedade. Só que tinha dias que eu levantava e já tava, ai, que dia ruim. Então eu precisei de amizades que me carregassem por um bom tempo. Né? E a forma como a gente pensa, a vida, ela segue, né? Porque da forma que como a gente pensa, acontece. Não tô falando que é sobre retorno, algo assim do tipo misticismo. É só sobre como a gente vê a perspectiva da vida. E hoje eu tava
meditando um pouco sobre isso. Foi até num episódio do Bibo que eu tava assistindo. Inclusive, Bibo, vamos te marcar aqui. Bibotalk. Tá no link da bio. E aí, um dos convidados do Bibo falava assim que o problema do adulto é ter deixado de fazer perguntas que ele fazia quando ele era criança. Porque as perguntas movem o mundo, né? E, às vezes, as respostas que a gente precisa tá dentro das perguntas que a gente não faz pra gente mesmo. E esse lance de ter amigos é muito massa, porque os amigos nos questionam, né? Mas por que você tá assim? Mas será que não era... Sei lá, olha a situação. Não tá do jeito que você tá vendo, e é quase uma visão da gente muda, né? Os amigos verdadeiros, né? Os amigos verdadeiros. Tem até uma história que, tipo assim, foi uma história que eu e um grupo de amigas que me ajudaram, a gente usou por muito tempo, que é a do paralítico, porque algo que paralisava ele, os amigos foram lá e, tipo assim, ele já tava há anos daquele jeito, nossa, o que eu vou fazer lá? Nem tem como eu entrar, eu não ando. Aí os amigos foram lá, carregaram ele pelo telhado, fizeram um buraco e levaram ele pra cura. Então, tipo assim, amigos que tenham fé naquilo que você ainda tem a viver. Porque ele não esperava mais, ele não queria, ele não acreditava que ele poderia andar. A fé dos amigos dele curou ele. Exatamente. E é massa que quando a gente fala de amigo, às vezes pode passar pela cabeça, amiga, é só aquele que faz aquilo que você queria que a sua mãe fizesse. Vem cá, você tá tudo certo, você tá certo. Mas o amigo de verdade é aquele que te lixa, né? Que te fala, tá errado esse caminho aí. Que é a mesma coisa que a sua mãe fez. Exatamente. E com certeza, não posso dar certeza, mas é bem possível que esse paralítico já tenha tivesse até pensado, já deu pra mim, mas os amigos foram lá e falaram, não. Não deu não, a gente carrega. A gente dá conta, a gente vai te ajudar. E ele recebeu o milagre dele. De fato, amigos é uma bênção. Eu quero dar pra eles. Eu te amo. Amo vocês. Quanto tempo durou mais ou menos todo esse processo de cura? Cara, é complicado, porque assim, depois que você... Eu não sei se dá pra generalizar, né? Mas pelo menos da minha parte. Depois que eu tive depressão, eu nunca mais estive curada. Não que, nossa, eu não estou bem, sabe? Mas a gente fica em um processo em que será que eu tô bem ou eu não tô? Ou no medo de não estar. Porque depois que a gente passa por aquilo, parece que a sua vida nunca mais é a mesma. É um divisor de águas. E de uma certa forma é bom, porque a gente amadurece e a gente aprende a lidar com algumas coisas que a gente geralmente não iria lidar tão bem. Só que o processo de cura é diário. Você tem que todo dia levantar, igual eu falei que são dias e dias, colocar na sua mente o que você quer para aquele dia. Porque senão você vai ficar parado na linha de estar com medo ou na linha de não estar bem. Então é um processo diário. Tem um livro que diz que a mente é um campo de batalhas, né? A questão da gente pensar são escolhas. Tipo, eu tenho a escolha entre um pensamento bom e um pensamento ruim. E isso pode definir o meu dia inteiro, né? Massa. Bem colocado. Empolgante. Eu penso como a Bela, porque assim, é igual você já tinha mencionado antes, eu não consigo escolher pensar, não vou pensar, mas você consegue mudar de pensamento. Tudo bem, eu tô aqui num pensamento triste, mas eu vou me recordar de uma lembrança feliz, o dia que eu fui no balneário com meus pais, o dia que eu saí com meus amigos e, sei lá, fiz alguma coisa engraçada. Tipo isso. E é essa escolha diária que a gente faz. Tanto uma escolha diária. A indicação do livro, tá? Ela leu também. Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Muito bom. Depois eu vou mandar um direct pra ela me mandar um texto. Porque eu tô Hello, divulgando. Joyce! Do you speak português? Eu vi que no Instagram do 1221 tem uma menção a uma conta, Missionária da Dança. Qual é a relação entre a Missionária da Dança, você e o 1221? Nossa, momentos da minha vida. Porque eu sempre gostei muito de balé. E aí eu fazia balé quando era pequenininha. Então, tipo assim, eu entrava nas igrejas e entrava em ministério de dança. E aí, por eu viver só em um lugar, graças a Deus, a minha vida inteira... Só que não, eu coloquei o nome de Missionária da Dança, porque eu quis criar uma conta onde eu postasse conteúdo sobre dança, sobre a Bíblia e também ministrações, sei lá. E aí eu fiz a conta do 1221, eu acho que em 2019. E aí eu postava
não cheguei a pagar, a gente só mudou a conta para 1221 depois do nosso primeiro culto da praça, porque até a campanha do ano passado ainda era missionário da dança. Aninha, a gente já tá partindo pro final do nosso EP1 e a gente queria te fazer uma pergunta. O que continua te motivando a levar esse projeto adiante e quais são as suas expectativas pro 12? Para esse ano de 2023, 2024? Então, eu acho que o que mais motiva é ver que gera resultado. Porque, principalmente nas escolas onde a gente está fazendo, o diretor pede para a gente fazer mais, ver diferença nos alunos em estarem mais calmos, ou as pessoas que buscam ajuda, porque eles chegam assim na gente, o que eu costumo falar bastante do abraço de 10 segundos, né? Que eu falo que existe um estudo que diz que quando você ouve uma batida por mais de 10 segundos, seu coração acompanha ela. Por isso que às vezes a gente passa mal com música muito acelerada, porque a gente... Não sei porquê, mas isso acontece. E aí eu dou o abraço de 10 segundos porque o meu coração que tá mais calmo vai ficar de encontro com o da pessoa que tá ansiosa. Então ele vai se acalmar, então a gente compartilha sentimento e você não passa por nada sozinho. Então, o que me motiva é saber que isso é importante para as pessoas, porque elas pedem. Além de que às vezes a gente também precisa, né, de uma rede de apoio. Eu acho que o 1221 não é uma rede de apoio só para quem assiste, mas para mim. E eu espero que hoje a gente tá ali no Raimundo, porque é um ambiente que eu estudo. Só que a minha vontade é que as pessoas entendam que isso não é um projeto meu, ou que eu quero que seja só meu, sabe? É muito acessível. Se é cristão, você quer levar esperança para as pessoas, você tem coragem de falar, poxa, eu sou cristão e eu quero fazer isso na minha escola, você pode abrir um 1221. Então a minha expectativa é que isso se alastre e que as pessoas amem o 1221 assim como eu amo. Amém, Aninha. Glória a Deus por isso. E tudo aquilo que é de Deus vai pra frente. Então, nós temos certeza que o 1221 vai crescer. Porque ele vem aí para ele reforça, né, para as pessoas que elas não estão sozinhas e que elas podem pedir ajuda. Caso esteja alguém que se sinta assim, com essa forte sensação de sofrimento, que é praticamente isso que a depressão ou a ansiedade traz, o 1221 é o que você deixou bem claro que ele está aqui para ajudar. A rede de apoio. É uma rede de apoio. E quem precisar te encontrar, Aninha? Preciso falar com você, eu preciso entrar em contato com o 1221, eu quero ver o material do 12. Onde a pessoa pode te achar? Você pode entrar no Instagram do 1221, que é @1221.movimente. E no link da bio tem o link do Spotify, o meu WhatsApp e também você pode mandar uma DM se você achar que é mais fácil também no nosso Instagram. E se você tem essa vontade de ter um 1221 na sua escola, você que faz faculdade também, aonde você estiver no seu trabalho, você é muito bem-vindo e é só entrar em contato com ela aqui. Ou com ela. Através do Instagram lá a gente vai conversar com vocês, com todo mundo. E é muito bacana essa iniciativa. Aninha, no início você falou sobre o 1221 não ser só uma campanha de setembro, mas ter todo um acompanhamento durante, né, o ano, mas em setembro ser um momento especial. Nós estamos em setembro, então conta pra gente quais vão ser as programações de setembro de 2023. Então, a gente vai ter programação, além do podcast, nós vamos ter algumas lives, a gente vai ter alguns cultos na praça, vamos ter programação para as crianças também. E no momento nós estamos tendo os devocionais, os áudios devocionais, então se você tem vontade de entrar no grupo, você entra lá no link da bio e manda mensagem pra gente que a gente vai te inserir nesse grupo, onde todo dia vai ter um devocional pra você já acordar e tomar a decisão de ficar bem. Lembrando que esses cultos na praça que a gente vai fazer, esses eventos externos, é aqui na cidade de Pimenta Bueno, né? Lembrando que a gente tá com um público lá do Canadá, a gente viu agora. Tá. Mas se você quiser fazer na sua cidade... E nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do 1221. Mas antes nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Exatamente, a gente tem algumas pessoas que nos ajudaram nessa caminhada.
E dentre elas aí a gente pode citar Master Contabilidade e Master Terceiro Setor, que ajudou bastante a gente aí. Temos também a Juban Semear, que é aqui da nossa cidade, Pimenta Bueno, a IBN Semear e também a Juban RO, que é a Juban que representa todo o nosso estado de Rondônia. Temos também a Josi Camporês, que é consultora em saúde e educação sexual. A Mais Cores, também aqui da nossa cidade, Pimenta Bueno. A multimídia da IBM Semear, que está nos ajudando aí produzindo todo o audiovisual do nosso podcast. O Yeshua Sound, que é o nosso ministério de louvor, que está aí lançando várias músicas. Aguardem. E também a Escola Raimundo Euclides aqui de Pimenta Bueno, que está aí possibilitando a gente levar o 12 nas escolas em Pimenta Bueno. Então, espero que você realmente tenha se sentido bem-vindo ao 1221. Vinheta.